E você acha que, porque assim, a grande especulação agora é que o próximo técnico será estrangeiro, né? Tem toda essa especulação do Ancelotti, não sabe nada na verdade, mas trazer o Ancelotti seria tentar trazer um pouco esse conhecimento pra gente ver de perto isso aqui? Eu não tenho nada contra o Ancelotti, eu só sou contra essa saída estalar de dedos, sabe? Quer dizer que a gente não vai formar uma geração de técnicos brasileiros? Nunca mais? Eu acho que isso quer dizer que não dá tempo pro próximo ciclo. Eu acho que o pensamento deve ser esse. Mas a gente tem que, então, começar... Porque a Argentina fez, né? A Argentina achou o Scaloni, que era um técnico assistente do Sampaoli. Entrou como interino e foi uma história que deu certo. Mas como é que se forma uma nova leva de técnicos brasileiros? Como é que se fez em Portugal? Eu acho que Portugal, os melhores técnicos do mundo não são os portugueses. Os melhores técnicos do mundo são os alemães. O maior polo de futebol do mundo hoje é a Inglaterra. E não tem um técnico inglês, campeão inglês, desde 1992. Faz 31 anos que não tem um técnico inglês, campeão inglês. Mas o que se fez em Portugal para fazer uma geração que ganhou 75 títulos em 30 países no século XXI? Portugal foi para a escola. Aí o Jorge Jesus vai dizer assim, futebol não se ensina na escola. Claro que não. Você vai se aprender na prática. Mas se você trouxer da academia um conhecimento teórico para aplicar na prática, você vai ter uma junção de conhecimentos teórico e prático que deram certo em Portugal. O que aconteceu em Portugal foi, a Universidade do Porto começou a formar cursos de treinadores, de preparadores físicos, se construiu a teoria da periodização do tática, se construiu conhecimento a partir da Universidade do Porto e do Instituto Nacional de Educação Física de Lisboa. Um dos primeiros caras a trabalhar com isso foi Jesualdo Ferreira, que foi técnico do Santos em 2020. Que era conhecido como o mentor dos técnicos lá, né? Um dos caras que começaram esse trabalho da universidade. Quantos jogos o Jesualdo ficou no Brasil? 15. Pouquíssimos. 15. Ele fez 12 jogos, veio a pandemia, voltou da pandemia 4 meses depois, sem conseguir treinar, botou o time para jogar 3 vezes, não classificou e foi demitido. E você fez isso com um cara que é um dos primeiros a levar o futebol de Portugal para a universidade. Até 2006, isso aconteceu no final dos anos 90, até 2006, eu contei esse negócio, 68,5% dos técnicos campeões em Portugal, campeões portugueses, eram estrangeiros. Em 2006, o Porto foi campeão dirigido pelo Co Adriaanse, técnico holandês, que foi assistente do Louis van Gaal no Ajax. De 2006, 2007 para cá, são 16 campeonatos. Portugal é a única liga, comparando com França, Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha, comparando com essas 5. Portugal é a única, nessa comparação, que não teve nenhum técnico estrangeiro campeão de 2006, 2007 para cá. Vai ser campeão o Roger Schmidt pelo Benfica nesse ano, alemão. Depois de 16 temporadas. O que aconteceu com Portugal? Portugal formou uma geração de técnicos como José Mourinho, André Vilas-Boas, Vitor Pereira, Abel Ferreira, Jorge Jesus, que é o mais empírico deles, Paulo Souza. Não, Abel Ferreira. O Abel veio se formar de vez aqui no Brasil, né? Mas ele fez toda a formação teórica dele. Sim, em Portugal, sim. E ele foi técnico o Braga do Abel Ferreira, sem ser brilhante, foi o melhor ataque da história do Sporting Braga. Caramba. Então, mas você formou uma geração de treinadores. Você levou o futebol de Portugal para a escola. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Pois é, né? A gente tem muito mais material aqui, né? Outro dia teve um manifesto da Mancha Verde que era engraçadíssimo, que eles estavam fazendo um protesto e protestaram contra o Abel Ferreira no começo do ano passado. Incrível, né? Incrível. Tem que protestar mesmo. Cara, em 2020 eu lembro de torcida pedindo a cabeça do Abel. Tipo, tem que sair daqui. E aí tinha um dos textos das uniformizadas era... Você precisa entender que a economia de Portugal e o futebol de Portugal são inversamente proporcionais no Brasil. Como quem diz, a economia do Brasil é muito pior que a de Portugal, mas o nosso futebol é muito mais importante. Como assim a economia de Portugal é maior que a do Brasil? Como assim? Quando você... Os caras são bons de falar merda, ué. Torcedor corneta, né? Não tem jeito. Maluquice. Então vamos voltar para o que a gente estava falando. O Brasil pode sair do subúrbio do mundo. Tem nada contra morar no subúrbio. Nada contra. Mas o Brasil tem por vocação no futebol estar no centro do mundo. Isso, quem tem que fazer agora
é quem está dirigindo. É criar a liga e trabalhar. E regar a arvorezinha. Cara, mas em Portugal, você falou que foram nas universidades. Teve alguma influência da Federação de Futebol de Portugal ou foi uma iniciativa dessa universidade que acabou gerando tudo isso? A federação trabalhou junto. Eu acho que nesse caso aqui, a CBF já criou a CBF Academy, fala da CBF Academy, mas a gente não está vendo o sentido prático disso. Não acho que a gente tem que falar que os técnicos brasileiros são todos umas porcarias, não é isso. O Brasil tem bons técnicos, inclusive o Mano Menezes estudou na mesma sala que o Abel Ferreira e que o Vitor Pereira, em períodos ali do que ele foi fazer o curso da UEFA. Então, a diferença é que a nossa cultura... Eu estou falando coisas, parece que eu estou sendo o profeta do... Mas não, pode ser que você faça tudo certo e dê errado. Mas se você fizer tudo certo, a chance de dar certo é muito maior. A nossa cultura do futebol, ela sempre foi boca a boca. Então... Verdade. Eu escrevi um livro chamado Escola Brasileira de Futebol e num capítulo eu queria escrever sobre o TIM. E aí eu liguei pro Gilson Nunes, porque o Gilson Nunes foi jogador do TIM no Fluminense e no Vasco. Gilson, como é que era o TIM? O TIM era maravilhoso. Mano, tudo bem, mas como é que ele era? Quando ele... Fala que ele mudava jogo taticamente, como é que era isso? Quando ele entrava no vestiário, no intervalo do jogo, com aqueles botões dele, mudava tudo. Então, me dá um sentido, um exemplo prático. Sei lá, Fluminense e Bangu, final de 64. Isso eu não sei dizer, não. Então, é assim, você sabe como é que o Tele trabalhava? Porque você trabalhou com o Tele. Você sabe como o Luxemburgo trabalhava, quando o Luxemburgo era muito bom, porque você trabalhou com o Luxemburgo. Se você não trabalhou, se você não viu, isso se espalhou. E se o maior déficit do Brasil é a educação, é natural que o maior déficit do Brasil também seja essa educação formal. Não quer dizer que você não tenha conhecimento. O Dorival Júnior fez um trabalho estupendo no Flamengo. Mas o Fernando Diniz faz um trabalho... Já falei pro Fernando Diniz isso, eu acho que ele tem que escrever. Essa coisa que ele faz de movimentar o time, jogando todo para um lado e deixando o outro lado livre para você inverter o jogo ou para você costurar por dentro e sair na cara do gol, isso é uma coisa que não tem bibliografia. Não tem... Assim, pode ter tido um time em 1940? Pode. Mas não tem isso na bibliografia do futebol no mundo. E lá em Portugal eles fizeram isso? Portugal, por que a gente está falando externo no Brasil? Você sabe que na extremo, no futebol cards... Todo mundo sabe o que é futebol cards? Não. Tô ligado, Futebol cards era um chiclete desse tamanho que a Ping Pong tinha em 78, 79. E dentro do chiclete vinha uma figurinha. Eu fiz uma alegria de muito dentista. Na figurinha vinha a foto do jogador e atrás os dados dele. Prato preferido, peso, altura e uma historinha dele. Eu lembro não, porque outro dia eu fui ver que eu tenho uma coleçãozinha em casa. O Afrânio, que era a ponta direita da Ponte Preta, na figurinha dele dizia ponta direita. No Wilsinho, xodó da vovó, que jogava no Vasco, depois jogou no Flamengo, estava escrito extrema direita. Então, ponta direita e extrema direita eram sinônimos no Brasil. Hoje a gente fala assim, não é mais ponta, é extremo. Por quê? Porque nos livros de Portugal, que os treinadores brasileiros estão bebendo, que está se estudando na escola, na CBF, você traz a literatura de Portugal. E em Portugal se fala extremo. O ponto extremo. Mas como é que fala na Inglaterra? O winger. Era o winger em 1930 e continua sendo o winger. Não virou o winger. Não precisa ser extremo se a gente falava extremo há 40 anos. Entendeu? Assim, não precisa mudar a nomenclatura. Você precisa entender o conceito. Você precisa entender que o jogo ficou menor. Eu falava isso no bate-bola. O João Carlos falava assim, por isso que eu falei, o campo ficou menor, João. Aí ele falava, por isso que eu falo que o Maracanã tinha que ter 110 por 75. Eu falei, não, João, não adianta nada. O campo está menor porque a tua linha de defesa sobe, tua linha do ataque baixa e você joga em 15 metros. É por isso que o campo está menor. Então, se você está jogando em 15 metros, não adianta você dizer, no último terço do campo, o meu jogador resolve. Porque não tem espaço. Se você der 10 bolas para o Messi, num jogo, nesse espaço, ele vai resolver 2, porque ele é o Messi. Sim. Mas, de um modo geral, você precisa do ensaio, você precisa do treino, precisa do repertório, você precisa do conceito. Você ouviu o técnico português, o Nuno Espírito Santo, quando estava no Wolverhampton, que deu uma entrevista no Brasil e dizia,
Eu preciso da largura. Por que precisa da largura? Porque se o campo está estreito aqui, você abre um cara na ponta do lado de lá e outro na ponta do lado de cá, porque você vai abrir a defesa adversária. Ele vai até vir para cá. Mas quando ele abrir para cá, se você tiver o treino para inverter o jogo, você vai pegar um homem livre do outro lado. Aí você vai deixar no mano a mano. Então você vai trabalhar para deixar o teu melhor jogador no 1 contra 1. Mal comparando, é a última bola do basquete que você sabia que ia morrer na mão do Michael Jordan. E ele ia ficar no 1 contra 1 e no 1 contra 1 ele ia decidir o jogo.